Então, tá bom. Vamos começar nosso nono e último encontro desse contrato firmado entre a Cocriare e o consórcio do Alto Vale do Paranapanema, ANVAPA. Na verdade, nós estamos aí num processo de finalização desse contrato, então o encontro de hoje é super importante porque, além de finalizar, prestar contas para vocês, nós preparamos um material para falar um pouquinho dos desafios para esse ano, né? Principalmente em relação aos programas nacionais. Se você quiser passar, Helena, já colocar na pauta. Isso. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos falar, até por uma questão contratual, nós precisamos prestar contas para os secretários, falar um pouquinho dos resultados e dos avanços, então nós vamos falar da nossa trajetória até aqui. Vocês vão assustar de ver o tanto de coisa que vocês produziram, que a gente produziu juntos nesses 8, 9 meses, né? E aí a gente vai fechar abrindo o microfone para falar um pouquinho. Vamos falar dos desafios e demandas dos programas nacionais que estão na pauta, para que os municípios fiquem de olho. A gente preparou uma agenda para vocês dos programas nacionais que vão estar em pauta e que vão ser prioridade para que as secretarias pensem no seu planejamento e na adesão. E vamos finalizar abrindo um pouquinho o microfone para ver como é que vocês pensam aí, como é que a gente pode reorganizar nossos próximos trabalhos para ficar bem alinhado com as expectativas de vocês. Helena? Bom, pode passar, Helena. Vamos falar um pouquinho sobre o foco do trabalho, esses 9 meses, né? E que foi, basicamente, a gente dividiu o trabalho em 2 partes. Encontros coletivos, a gente realizou 9, um por mês, e esses encontros, gente, foram super importantes, porque quando a gente está junto aqui, a gente fortalece a cooperação, um município troca com o outro, a pergunta de um ajuda o outro, né? Então, são momentos muito ricos. E, paralelamente a esses encontros coletivos, a Helena e a Alícia fizeram os atendimentos individuais dos municípios com as demandas individuais. Bom, Helena, vamos falar um pouquinho dos temas que a gente trabalhou, um pouco para refrescar a memória, gente, e também amarrar algumas pendências. Então, tanto a Helena quanto eu, quanto a Alícia hoje, vamos falar desses temas que a gente trabalhou, mas fazer algumas amarrações. Pode ir lá, Helena. Perfeito. Eu e a Alice trouxemos aqui os principais temas que nós trabalhamos nesses últimos 9 meses. Então, passamos pela matriz curricular do tempo integral, o currículo municipal foi discutido em 4 dos municípios, 4 dos 14 municípios conosco, então também foi uma pauta que ganhou relevância. O Plano Municipal de Educação, o novo PAR, questões relacionadas às leis dos sistemas de ensino e aos conselhos municipais, como o Conselho Municipal de Educação, CACS, Fundeb e o CAI, também ganharam relevância em 2025. Outras questões que nós trabalhamos foi o programa Escola em Tempo Integral, alguns compromissos nacionais, mas principalmente o compromisso nacional Criança Alfabetizada e o compromisso pela equidade e qualidade da educação infantil, CONAQUEI, as condicionalidades do VAR, a educação infantil, principalmente a implementação e o estudo da resolução número 2024 do MEC, e, por fim, um debate, dependendo da área, dos recursos da educação. Então, agora eu vou entrar, secretários, em alguns pontos que a gente precisa amarrar com relação a esses temas que a gente trabalhou ao longo de 2025. Então, eu vou passar um por um, e aí,
vou deixar aberto para dúvidas, mas a ideia é que ninguém saia desse processo que vivemos nós, a professora Lília, a professora Alicia e eu, e vocês, sem as orientações finais. Então, eu vou pelos temas trabalhados. A primeira de tudo é referente ao Plano Municipal de Educação. Em que pé que estamos referente aos planos municipais de educação? Em 2025, 100% das secretarias de educação que estão aqui conosco prorrogaram as suas leis municipais e estão no processo ou de instituir ou de atualizar as suas comissões de monitoramento e avaliação, e de finalizar o relatório que eu e a Alice disponibilizamos com a avaliação das metas municipais e nacionais no município. Então, o modelo de relatório foi feito, foi preenchido com os dados do censo escolar e foi disponibilizado para os secretários, para, junto com as comissões de monitoramento e avaliação, fazer essa finalização do documento. E tem 2 pontos que é importante a gente colocar aqui, pensando principalmente no primeiro semestre de 2026. O novo Plano Nacional de Educação, ele ainda é um projeto de lei. Então, a gente tem uma situação que a vigência do Plano Nacional, ela venceu agora dia 31 de dezembro, mas o Plano Nacional, ele ainda não foi promulgado pelo Congresso Nacional, né? Ainda não foi encerrado o processo legislativo de transformar o projeto de lei do Plano Nacional numa lei propriamente dita. Mas isso não impede que os municípios deem andamento em nível municipal à finalização da revisão do plano municipal de vocês, porque com a vigência agora correndo, vocês precisam se organizar para começar a elaborar o novo plano municipal de educação para o próximo decênio. Helena, muito pelo contrário, né? É desejável que os relatórios de avaliação sejam finalizados, né? E essa é uma questão importante para a gente discutir aqui, né? Porque dos 14 municípios, acho que um município finalizou totalmente o relatório de avaliação, 100% já aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, e tem 13 que está em andamento. Nós podemos e devemos e queremos, né, ajudar os 14 a finalizar, porque imagina, são 14 municípios da Anvapa com tudo em ordem para iniciar depois a elaboração do plano do novo ciclo, com um relatório finalizado, prontinho para prestar contas para o Conselho Municipal, para os órgãos de controle social. Então, uma das coisas que a gente quer combinar lá no final da palestra, no final desse encontro coletivo com vocês, é justamente isso, né? O contrato, a gente vai falar do contrato, o contrato se encerra esse mês. Mas como é que a gente pode ajudar ainda esse mês a finalizar esse relatório? Porque todos os relatórios estão 80% prontos, a gente já entregou 80% prontos, alguns até 90%, mas ficaram metas que precisa consultar o contador do município de vocês, que precisa consultar dados técnicos da secretaria que nós não temos acesso. Então, a gente depende dessa ação das equipes das secretarias para fazer a finalização. Aí pode voltar para a gente terminar de finalizar para vocês, ajudar vocês a finalizarem. Como também a gente pode finalizar, a gente sabe, a Lenita depois pode falar um pouquinho disso, aproveitar, que está tendo uma discussão sobre um novo contrato para 2026 com a gente. Isso também pode ser o primeiro tema do novo contrato para finalização lá na frente. Mas é uma coisa que a gente pode discutir no andamento, porque esse talvez seja um dos pontos principais, né? É super importante que os 14 municípios tenham esse relatório finalizado com o parecer do Conselho Municipal de Educação, para vocês ficarem regularizados com os órgãos de controle social. Perfeito. Obrigada pela complementação, professora Lilian. É realmente nesse sentido, secretários. Por mais que em nível nacional ainda não se tenha um plano nacional de educação instituído, a vigência dos planos municipais está vencendo de novo. Então, é importante finalizar esse processo.
o mais rápido possível em 26, para que vocês, inclusive, tenham evidência para responder o questionário do IGM, agora do Tribunal de Contas. Então, isso é muito importante. Mas dentro do Plano Municipal de Educação, tem 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro diz respeito ao próprio parecer do Conselho Municipal de Educação. A orientação da professora Alicia é que é importante que esse documento finalizado seja encaminhado para o Conselho, porque ele é instância de gestão democrática dentro do município, e essa semana nós disponibilizamos no Drive de Materiais um modelo de parecer, para quem quiser utilizar como referência quando esse relatório for finalizado pela comissão. Então, esse material já está disponível. Depois podia colocar o link mais tarde, Helena, no chat, porque aí eles já vão direto no link para facilitar para eles. Combinado. Quando eu finalizar, quando... Tem alguém aí pedindo para entrar. Isso, só um minutinho, professora, eu vou ver quem é. Tá. Prontinho. É que eu perdi a visão aqui. E finalizado o encontro, eu já compartilho no WhatsApp com todos o link da pasta de materiais e vou indicando aqui para vocês. Vamos lá, secretários, só um minutinho, deixa eu só ver se tem mais alguém na chamada. Hoje parece que o sistema não está me avisando. Não, agora estão todos aqui, perfeito. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte, lá entre 2014 e 2015, cada lei municipal que instituiu o Plano Municipal de Educação trouxe uma diretriz diferente com relação ao monitoramento e avaliação. Então, quando vocês fizerem esse movimento com o Conselho Municipal de Educação, é importante que, finalizado esse movimento com o Conselho, que vocês retomem os debates com o seu jurídico da prefeitura, porque, às vezes, lá na lei, foi estabelecido um mecanismo específico de monitoramento e avaliação. Pode ser um fórum, pode ser alguma ação realizada pela comissão, aí varia muito de legislação para legislação. Então, é importante que vocês dialoguem com o jurídico o que vocês precisam cumprir dentro da lei do PME de vocês, para que fique tudo certinho com relação ao monitoramento e avaliação. O segundo tema que a gente está finalizando é o novo PAR. O novo PAR está com um processo de preenchimento aberto até dia 27 de fevereiro, tá certo? E a gente está num processo... Como que eu posso explicar para vocês? Que tem que finalizar a fase de planejamento agora que está aberta em fevereiro. A plataforma está dando muita instabilidade, secretários, então, quanto mais cedo vocês conseguirem acessar e fazer o preenchimento do plano de ação, melhor. Então, esse processo é muito importante. E só para colocar que dentro do novo PAR, eu e a Alice estamos à disposição para finalizar o plano PAR. A gente tem uma situação aí que, principalmente, preenchimento dos objetivos de resultado, está dando um pouco mais de trabalho para as secretarias de educação, porque os objetivos de resultado, muitos deles são baseados em dados de 22 e 23, o que não corresponde à realidade das secretarias. Então, está tendo um processo de adaptar a elaboração do plano e das declarações de resultado para vocês conseguirem finalizar a plataforma. Então, do novo PAR, esses são os principais pontos de atenção. Professora Alice, sobre o novo PAR, tem algum ponto que você gostaria de destacar? Eu queria falar que, além disso que a Helena colocou, dos objetivos, já está aberto a parte de assessoria técnica que o MEC vai dar. E aí tem todas as formações. Então, tem os objetivos intermediários, depois tem a parte do financiamento e da assessoria técnica. Ainda não tem o financiamento para vocês pedirem, mas tem já a parte da assessoria técnica. E aí são vários cursos em todas as modalidades da educação básica, AE, tudo que tem da educação básica, tem curso lá que está sendo oferecido para o município. O que o município tem que fazer? Tem que abrir lá, olhar primeiro, ver um diagnóstico com os seus professores
quem ele vai indicar. Não precisa indicar todo mundo, pode indicar um professor para fazer, e esse vai ser o multiplicador da rede, na rede de ensino, 26, 27 e 28. Tem cursos de pós-graduação em várias áreas, tem cursos, inclusive, de licenciaturas pela Universidade Federal de Brasília, que eles estão oferecendo para quem quer fazer uma segunda licenciatura. Então, olhem com bastante cuidado, pesquisem na rede quem quer fazer, né? E vocês coloquem lá os pedidos. Por enquanto, vai ser só o pedido, depois é que vai ter a inscrição do profissional, ok? Helena? Obrigada, professora. Eu vou passar para o próximo tema, secretários, que ele é o que ganhou relevância, principalmente agora em dezembro, que é o Programa Escola em Tempo Integral. O que aconteceu que chamou um pouco a atenção das secretarias agora em novembro e em dezembro? O MEC soltou duas resoluções, uma referente ao ciclo 1, que é de 23, 24, e outra referente ao ciclo 2, que é de 24, 25. Referente ao ciclo 1, que é o de 23, 24, foi prorrogado o prazo de execução financeira desse ciclo. Então, ele foi estendido para mais 12 meses. Então, aí fica como ponto de atenção que os municípios ganharam um prazo a mais para fazer a execução financeira dos recursos que foram recebidos em 2023 e depois a prestação de contas no sistema BBÁgil. E a segunda normativa que o MEC soltou, que depois eu vou detalhar para vocês no WhatsApp, é referente ao ciclo 2, que é de 24, 25 do programa. O que aconteceu? A segunda parcela do ciclo 2 veio vinculada ao Fundeb. E aí surgiram muitas dúvidas de como seria feita a execução financeira desses valores do Programa Escola em Tempo Integral. O MEC soltou uma página de perguntas e respostas, que depois eu vou compartilhar com vocês, mas a orientação principal é como os recursos vieram vinculados ao Fundeb, eles devem ser pagos de acordo com as regras do Fundeb. Então, agora entra toda aquela lógica do 70-30, que pode ser utilizado para pagamento de pessoal. Então, agora, esse recurso, essa segunda parcela, ela vai seguir as regras de pagamento do Fundeb, inclusive os prazos de execução financeira do Fundeb. Então, muito cuidado aí nos prazos para fazer a execução financeira dessa parcela. E referente à prestação de contas, a gente também tem uma mudança. Como essa segunda parcela ela veio vinculada ao Fundeb, a prestação de contas vai ser feita via CIOP. Então, esse recurso, a prestação de contas dividiu em dois. A primeira parcela, que veio vinculada ao FNDE, ainda é feita no sistema BBÁgil. Essa segunda parcela que veio vinculada ao Fundeb, um cuidado vai ser necessário, porque agora é um recurso que a prestação de contas vai ser feita no CIOP. Então, essa é a principal alteração que a gente observou entre novembro e dezembro de 2025. Para além da execução e da prestação de contas, a gente também teve, em agosto de 2025, a publicação da resolução número 7 de 2025, que traz as diretrizes operacionais do tempo integral. O que isso significa para os municípios que fizeram legislações instituindo a política municipal de tempo integral? Significa, ao longo de 26, vocês retomarem essas legislações, sejam elas decretos ou leis municipais, e fazerem um estudo do que vocês precisam atualizar dessas legislações para que elas estejam alinhadas com as diretrizes operacionais. Porque agora a gente tem regras nacionais de como a política de tempo integral tem que ser implementada nos estados e nos municípios. E uma forma de fazer esse planejamento da política municipal de tempo integral, né, de como implementar, é fazer um plano de ação. Então, a gente disponibilizou para os secretários um modelinho de plano de ação, que pode ser utilizado para aqueles que, ao longo de 2026, querem se organizar para continuar a implementação dessa política que foi aprovada.
Então, um cuidado aí também com relação a isso, porque agora que veio vinculada ao Fundeb, foi consolidada né, toda a questão de que o tempo integral agora é política fixa e precisa ser organizada no longo prazo dentro dos municípios. Alice, algum ponto com relação ao programa ou à política do ET? Não, eu só queria lembrar aos secretários que muita gente colocou a educação em tempo integral no ensino fundamental, mas a educação infantil geralmente já era educação integral, já era creche, pré-escola, às vezes uma parte parcial e uma parte já era integral, e ela vai continuar sendo integral. Então, olhem para o sistema, olhem para o que vocês têm, e a educação integral não veio como novidade, ela já existia, ela veio para ser regulamentada. Então, às vezes o município não tem condições de ampliar, mas olha para a educação infantil e vai regulamentando toda a educação em tempo integral na educação infantil. Perfeito. E dentro da lógica do tempo integral, da política municipal de tempo integral, a atualização das matrizes curriculares pode ser colocada dentro do planejamento da política municipal de tempo integral para vocês finalizarem, fazerem todos os anos, né, essa avaliação do que precisa ser atualizado na matriz ou não. Então, a gente trouxe ela aqui porque foi tema trabalhado com bastante frequência pela professora Alice ao longo de 2025, mas eu também trago que dentro do planejamento do tempo integral, a matriz pode ser inserida para fazer essa atualização constante, tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil. Então, da matriz, esse é um dos principais pontos. E o segundo ponto relacionado à matriz é referente à BNCC da computação, mas aí eu vou falar sobre ela nas condicionalidades do VAR, que é o próximo tema que eu gostaria de abordar com vocês. Das diretrizes do tempo integral, a gente já acabou abordando aqui. Agora, eu só queria falar rapidamente das diretrizes operacionais da educação infantil, que é a resolução número 1 de 2024, que é um tema que vai ganhar muita relevância em 2026, principalmente com relação ao orçamento, secretários. Então, é um tema que a Alicia trouxe ao longo de 2025 com vocês, e como é uma resolução que ela é muito extensa, tem muitas tarefas a serem feitas. Então, para 2026, seria interessante um planejamento por prioridades dentro da secretaria, do que vocês querem fazer, desejam realizar para os próximos anos em um planejamento, que aí pode ser por meio de um plano de ação também, que a ideia é que, diante de tantas tarefas a serem feitas, a Alicia contabilizou que são 27 tarefas para o cumprimento das diretrizes operacionais da educação infantil. O mais importante é construir um planejamento ano a ano, mês a mês, com metas e ações e prazos, para que para que, além de garantir o planejamento da secretaria, quando tem a fiscalização dos órgãos de controle, a secretaria tem uma evidência de como ela se organizou para fazer a implementação dessas diretrizes no município. E aí, agora falando de prioridades, para além da elaboração desse planejamento, desse plano de ação, é importante que você fazer o estudo de como que o município vai organizar a implementação dessas diretrizes na sua rede. Então, a Undime elaborou um material que tem um modelo de parecer para a implementação das diretrizes no município. Então, aqueles que, ao longo de 26, tiverem interesse em atualizar os seus atos normativos para já fazer a implementação das diretrizes, pelo menos no nível jurídico normativo, tem um modelo na pasta de materiais disponibilizado pela Undime, que depois eu vou reforçar com vocês. Então, pensando em nível de prioridade, o primeiro passo é trazer essas diretrizes para dentro das normativas do sistema de ensino. E o segundo passo é fazer esse planejamento do que vocês gostariam de fazer ano a ano, pensando as capacidades de cada secretaria. Professora, o que você gostaria de complementar sobre as diretrizes da educação infantil?
Então, eu acho que 2026, 27, 28 vão ser 3 anos grandes de reformulação aí da educação infantil em todas as redes de ensino do Brasil, né? A resolução número 1 e o parecer número 2 do Conselho Nacional de Educação trouxeram essa mudança, né? E, realmente, a gente fez esse documento que a Helena está dizendo para vocês, está escrito Diretrizes Operacionais da Educação Infantil, e a gente foi colocando, inclusive, os links dos materiais que podem ajudar vocês a começar a reorganização. Não se assustem, porque é muita coisa, mas a própria resolução nacional, ela fala que foi publicada em 24, mas ela tem 5 anos para ser efetivada. Então, há um tempo aí para as secretarias fazerem a regulamentação. Mas eu queria dizer aos secretários que não dá mais para não ter uma pessoa ou duas, uma ou duas supervisoras, uma ou duas técnicas dentro da secretaria para olhar para a educação infantil. Vai ser tudo muito esmiuçado. Vocês vão começar a olhar pelo próprio IGM, que vai preencher agora, de 26, que traz toda uma série de perguntas específicas da educação infantil. Levantamento de frequência das crianças de creche de pré-escola, levantamento de desistência de matrícula, levantamento de falta de professores ou de pessoal de apoio, está se organizando também o pessoal de apoio, concursos lá do AVAMEC, né? Como é que vai ficar isso? Quantos vão ser professores, quantos vão ser técnicos, como é que isso vai para o plano de carreira? Então, vocês já vão assustar aí pelo IGM, que vai perguntar tudo isso para a secretaria. E, por isso, a gente fez o documento explicando um pouquinho, né, o que vai ter que ser feito a partir de 26, e aí tem a regulamentação, como a Helena falou, com o modelo lá de resolução do Conselho Municipal, que a Undime já liberou, vai ter que fazer um planinho de ação, vai ter que ter os critérios da matrícula, que eu acho que muita gente já fez esse ano, vai ter que orientar o projeto político-pedagógico específico da educação infantil, com as características que estão lá na resolução número 1, vai ter que olhar para o currículo da educação infantil e escrever o texto da transição, como é que essas crianças passam da educação infantil para o ensino fundamental, qual é o acompanhamento que a secretaria faz da creche para a pré-escola, da pré-escola para o primeiro ano, do primeiro ano para o segundo, como é que vai organizar toda essa trajetória do letramento da matemática e da língua portuguesa, a questão dos marcadores sociais também, as crianças que são da inclusão, o levantamento raça e cor, o nível socioeconômico. Então, essa questão está implícita lá na resolução, porque fala que é para trabalhar a qualidade e a equidade da educação infantil. E para a gente trabalhar equidade, tem que ir vendo como vai diminuindo as desigualdades. E isso é uma questão que vai aparecer lá no VAR, a Helena vai falar daqui a um pouquinho, e vai aparecer no VAR, para o município, aqueles municípios que ainda não recebem esse dinheiro, precisam se organizar para poder receber, porque é um dinheiro a mais, é um dinheiro da União, que vai lá para a cesta de recursos do município, e os municípios precisam de mais recursos para poder melhorar e ter essa qualidade, essa equidade da educação infantil, né? Aqui é um resumo do que vai ter que fazer, mas realmente eu acho que é um foco que as secretarias de educação vão colocar este ano de 2026, claro que tem que tomar conta de todas as outras modalidades, mas o foco grande está na educação infantil. Helena. Perfeito. Os 2 últimos temas, e aí eu gostaria de chamar a professora Lilian só para fazer uma breve falinha sobre o currículo municipal, que em seguida eu já falo das condicionalidades do VAR para 26. Sobre o currículo municipal, nosso tratamento foi principalmente nos encontros coletivos.
Nós fizemos 2 encontros coletivos, um primeiro tratando mais de currículo, no sentido que é e o que significa o currículo, pensando em currículo regional ou currículo municipal, e no segundo encontro a gente já deu uma orientação do passo a passo para a implementação desse currículo. Nós preparamos para vocês um documento orientativo desse passo a passo, e também vai ficar disponível no Drive. Eu acho que depois a Helena faz assim, um por um, orientado que tem no Drive, para que a gente possa expandir a discussão sobre o currículo para o próximo ano. 4 municípios trabalharam especificamente o currículo nas assessorias individuais, mas no coletivo a gente discutiu quais são os elementos fundamentais para a construção de um currículo dentro da perspectiva da gestão democrática, do controle e participação social. Então, esse passo a passo está bem estruturadinho, foi baseado numa experiência que a gente já tem de implementação de currículo, o que dá certo, o que não dá certo, né, para que o currículo seja de fato apropriado pela comunidade, porque, gente, se o currículo não for apropriado, principalmente pelos professores, ele depois vira um documento vazio. Então, é fundamental que no processo de elaboração os professores sejam amplamente engajados nesse processo para que eles se apropriem e depois esse currículo seja transposto didaticamente para a sala de aula. Então, essas orientações, esse passo a passo, está bem estruturadinho e nós vamos disponibilizar para vocês. E depois, quando vocês fecharem, a Lenita deixou até hoje, a data de hoje, o levantamento de quais são os temas que vocês gostariam de abordar para 2026 no novo contrato, mas depois a gente pode discutir ou não se o currículo municipal, o avanço nesse trabalho que a gente já começou, é um tema relevante aí para a região. Helena? Lembrando que também é uma das respostas que vão ter que subir aí junto com a BNCC da computação, a questão do currículo também para o VAR. Mas aí a Helena detalha para vocês. Isso. O último tema que eu gostaria de abordar para 2026 é justamente a preparação para o valor aluno ano resultado. Nós temos uma preparação que ela é de longo prazo, que ela é específica do SAEB, que são as condicionalidades 2 e 3, porque envolve a mitigação das desigualdades educacionais no processo de ensino-aprendizagem. E aí são ações mais trabalhosas, que é o que a gente discutiu entre maio e junho de 25, que é todo aquele processo de fazer o levantamento das crianças que têm benefícios, que as famílias recebem benefícios sociais por critério de raça, cor, e fazer esse planejamento da secretaria de como mitigar as desigualdades educacionais, tendo como referência os critérios utilizados pelo VAR, que são as crianças com marcadores sociais de renda, marcadores de raça, cor, e as crianças do atendimento educacional especializado, que são público-alvo da educação especial. Então, isso a gente falou muito desse planejamento na parte do SAEB, que é referente à condicionalidade 2 e 3. Mas para 26, eu acredito que os pontos de atenção ainda continuam a ser as condicionalidades 1 e 5. A condicionalidade 1, que é referente à seleção dos diretores escolares por critérios de mérito e desempenho, e a condicionalidade 5, que é a condicionalidade do currículo. Dentro da condicionalidade 5, a gente tem a BNCC da computação. Em 2025, a BNCC da computação foi uma pergunta obrigatória, mas ela ainda não foi elemento que inabilitou os municípios a receber o VAR em 2026. E é algo que a gente tem monitorado. Ainda fica a dúvida se esse ano vai inabilitar ou não a BNCC da computação, mas é importante que os municípios já se planejem para fazer essa implementação da BNCC da computação nas suas redes de ensino, porque quando chegar a época de responder o questionário do VAR, o processo já está finalizado e vocês têm a evidência para subir no sistema. E como que esse processo poderia ser feito?
A maioria aqui dos municípios da Anvapa, eu acredito que a sua totalidade, aderiram ao currículo paulista. E o currículo paulista, ele tem se atualizado para atender às diretrizes da BNCC da computação. Pensando, uma possibilidade de fazer esse processo no município é construir as diretrizes municipais de como a BNCC da computação vai ser implementada no município, principalmente nas matrizes curriculares, com o município decidindo se a BNCC da computação, tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil, vai ser implementada de forma transversal entre os componentes curriculares do ensino fundamental e os direitos de aprendizagem da educação infantil, ou se vocês vão trabalhar para construir um componente curricular próprio dentro do município. E aí, essas diretrizes, elas passariam novamente pelo Conselho Municipal de Educação para aparecer, e aí fica a evidência de que o município está organizando a implementação da BNCC da computação no município. Então, eu acredito que para 26 seja o principal ponto de atenção do VAR, para além da própria seleção dos diretores escolares, para aqueles que ainda estão nesse processo de regularizar os processos seletivos. Então, aí fica como ponto de atenção para esse ano. Alice, você tem algo que você queira complementar do VAR? Não, eu penso que, assim, né, os municípios, essa questão da diminuição das desigualdades, né, é uma tarefa muito grande a ser feita no município, e aí precisa que todo mundo, né, os diretores, os coordenadores pedagógicos, os professores, estejam orientados o que é essa questão da equidade, como levantar esses dados, isso tem que estar num apêndice dos PPPs, e começar pela questão raça-cor, que na matrícula, né, quem declarou, quem não declarou, olhar para essa sistemática e ter os dados em mãos, né, isso também está no IGM, e aí não é só levantar as desigualdades, a Helena falou de raça-cor, falou de gênero, falou da educação inclusiva, falou dos níveis socioeconômicos, quem recebe BPC, quem não recebe, e também ver depois como é que vai fazer as interferências. Não adianta só ter esse levantamento todo do dado, o dado sozinho não diz nada. O dado, ele apresenta uma realidade, apresenta um problema, que nem diz a professora Lília, é a dor, né? Agora, como é que nós vamos fazer para depois as intervenções? O que é que vai para a recuperação, que está na LDB, né, um direito que o aluno tem de ser recuperado dentro do ano letivo, e o que é recomposição, quando o aluno está lá no 5º ano e não sabe ler e escrever, como é que a gente vai fazer essa recomposição? As redes têm que olhar para isso, porque a pergunta, inclusive, é quanto dinheiro, né, qual o recurso que o município gastou para essas duas atividades, como é que ele fez, como é que ele se organizou. E aí, para vocês terem evidências, isso precisa estar pronto. Não é uma coisa fácil de fazer, mas quando os diretores estão orientados, os coordenadores, né, isso vai direto na aprendizagem, levantar lá, vai sair o resultado do SAEB, a gente não tem boas notícias em relação a isso ainda, me parece que é uma questão de que os municípios não andaram muito, então é preciso, né, que a gente tome as providências para que agora em 26, 27 e 28 a gente tenha uma aprendizagem melhor qualificada. Lenita. Eu não sei se todos conseguiram acompanhar no grupo da Undime essa semana, mas os municípios têm se preocupado muito com essa questão da condicionalidade das desigualdades, por conta de não saber como buscar essas informações, como encontrar essas informações, quais crianças são, para que depois possa fazer um trabalho de recuperação. E aí, ontem, eu tive uma reunião com os representantes de polo, ontem, com a Undime, e a Undime me parece que vai buscar uma forma de ajudar os municípios nessa parte, porque qual é o problema maior?
os municípios não sabem identificar essas crianças para poder depois tomar uma decisão, planejar como que vai avançar com essas crianças. Ô, Lenita, essa é uma Então, questão que a gente essa é uma questão grave, né? Tá? É. Desculpa aí, Lília. É uma questão. Vocês estão me ouvindo? Já vou te dar a palavra, Lília. É uma questão, acho que bem grave para todos os municípios, por isso a Undime está tomando esse momento de discussão, né? A Lenita deve ir para Brasília numa reunião que vai representar a Anvapa, porque na lei do Sistema Nacional, a nova lei, a 220 federal, que saiu agora em 25, pela primeira vez o Brasil vai ter essa organização da educação num sistema nacional, que muda os sistemas municipais. Isso é uma questão que a gente vai ter que estudar um pouco aí mais para frente, e uma das pautas dentro dessa questão do novo sistema municipal de ensino é a questão da diminuição das desigualdades. Então, o MEC, né, a nível nacional, está olhando para isso fortemente. O Estado tem que ajudar a resolver esse problema também, né, porque agora a questão da avaliação deve mudar também a nível nacional, porque ela tem que ser única. Então, nós não vamos ter essa montanha de gente querendo fazer avaliação, essa Aresp, essa EB, é isso, é aquilo, né? O INEP vai ter que se organizar num sistema único de avaliação, e o mais importante, os nossos alunos nas nossas redes, a gente não pode deixar ninguém para trás, a gente vai ter que olhar para essa questão e ir diminuindo essas desigualdades desde a creche. Começa lá na educação infantil. Lília. Ô, Lenita, a expectativa, por isso essa reunião que você está indo é importante, até para trazer as informações para o consórcio. Tem outros parceiros que estão indo também, é uma grande reunião, mas qual é a expectativa com o sistema? Que o sistema integralize esses dados numa única plataforma. Pelo menos é isso que o governo federal está prometendo, para facilitar para os municípios. Paralelamente a isso, uma das questões que o INEP está orientando mais fortemente é a atualização das fichas de matrícula, porque sem as informações da ficha de matrícula, gente, você não consegue promoção de equidade adequadamente. Tudo começa na ficha de matrícula, que parece uma coisa muito simples, mas tudo começa nela. Às vezes o aluno entra lá no primeiro ano, lá fica 5, 6 anos na rede e a ficha não é atualizada. A ficha fica sem atualizar. As fichas de matrícula precisam ser atualizadas com o campo raça-cor, e para a atualização do campo raça-cor, aquele funcionário que faz a matrícula precisa passar por um treinamento de letramento racial para orientar o preenchimento desse campo. Com esse campo é que os municípios vão conseguir gerar informações fidedignas, principalmente sobre raça, cor, etnia, indígena, negro, quilombola, que estão presentes na rede. Sem essa informação, o INEP não consegue alinhar os dados do município. Então, Lenita, se eu puder deixar aqui para vocês um ponto de partida, como está a ficha de matrícula no município e como está o campo raça-cor. Já a desigualdade socioeconômica, gente, o que a gente tem orientado é que os municípios tenham a lista do Bolsa Família, façam uma intersetorialidade aí com a assistência social e com a saúde, e tenham a lista dos alunos minimamente que são famílias que recebem Bolsa Família, que já são enquadrados no baixo nível socioeconômico, nível 1, 2, né, de nível socioeconômico, e que vão ajudar. Tendo a lista raça-cor e tendo a lista de alunos atendidos pelo Bolsa Família, gente, todo mundo tem que ser atendido em recomposição das aprendizagens? Não. Vai olhar nessas listas quem é que está abaixo dos níveis adequados de aprendizagem. Todos os alunos que estão abaixo do nível adequado de aprendizagem têm que ser atendidos, todos. Mas esses que são historicamente de marcadores sociais, que
sofreram discriminação ou que têm um nível socioeconômico que os impede de avançar na escola, precisam ter esses elementos externos identificados. Visita domiciliar, conversar com a família, entender o que está impedindo o aluno de avançar. Ele tem espaço, ele tem hora para brincar, ou ele sai para trabalhar para ajudar a mãe no farol, né? Ou vai toma conta dos irmãozinhos. Aí é a hora da família estudar passo a passo quem são esses alunos e qual é a realidade de cada um. Basicamente, Lenite, se pudesse resumir em poucos pontos, são esses os procedimentos para poder levantar os dados e conhecer esses alunos. Depois, se você quiser, Lenita, a gente pode... eu fiz para uns 4 municípios uma orientação bem específica de como levantar esses dados. A gente pode depois marcar um encontro com a Anvapa, ou presencial, ou online, e a gente trabalha com vocês o levantamento e análise de dados com foco na equidade, tá? Que não é difícil, e não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? E aí a gente pode pensar em ajudar vocês nisso, tá joia? Importante. Vamos lá, Helena. Importante, sim, marcar esse encontro, Lívia. Já me coloca à disposição, já, tá? Bem, secretários, agora eu vou fazer uma breve apresentação de alguns dos resultados que nós tivemos ao longo desses 9 meses que estivemos juntos. Os dados são de dezembro de 25, porque as informações de janeiro eu e a Alice ainda estamos fechando, e só para fazer uma prestação de contas para vocês da assessoria educacional ao longo desses 9 meses. Então, referente aos planos municipais de educação, nós temos que 100% dos municípios participantes prorrogaram as suas leis do PME, 100% das secretarias receberam o monitoramento e avaliação do PME com a metodologia criada, as metas analisadas e o relatório editável pronto para finalização da comissão. Helena, deixa eu abrir um parênteses. Ai, gente, como é uma delícia quando a gente vê 100%. Não é? Fala a verdade, que delícia, gente. É muito bom. Isso é para vocês terem uma noção o tanto que vocês trabalharam esse ano, isso só aqui com a gente. Imagina tudo que vocês fizeram para além da gente. Oi, Alice. Que esses secretários são bons, né? Merecem um elogio hoje, realmente. As equipes são ótimas, porque quando o secretário não estava, tinha alguém da equipe respondendo. Então, parabéns a todos, porque acho que é isso que faz a secretaria andar. Às vezes o secretário tem reunião com o prefeito, tem outras coisas, mas deixa alguém responsável por aquela ação. Então, nós nunca ficamos sem conversar com alguém em alguma reunião marcada, e isso é muito importante, gente, porque isso que é equipe, né? A gente percebe quando as secretarias não têm equipe, as coisas não andam, né? E a gente tem, vocês têm aí, na Anvapa tem essa liderança, para quem é novo, parabéns também, porque se engajou nas coisas e está trabalhando. Nem tudo é perfeito, às vezes, né? Porque são muitas coisas, são muitas ações, mas parabéns a todos. Helena. Dentre esses 14, nós temos um município que já finalizou todo o processo, já entregou para Conselho Municipal e já encaminhou o relatório para publicação. Então, bem legal esse processo que vivemos com todos vocês, com os planos municipais de educação. Na educação infantil, nós temos 85% dos municípios que avançaram nos debates sobre essa temática nas suas redes, e aí foram vários assuntos, mas principalmente a adesão ao CONAQUEI no segundo semestre de 2025, a atualização de critérios de matrícula para creche, a atualização das matrizes curriculares das unidades escolares, a atualização de resoluções que organizam essa etapa no sistema de ensino e também questões relacionadas à execução orçamentária na educação infantil também entraram nessa pauta, além de outros temas dentro dessa temática, que foram vários temas, mas a gente aqui trouxe os principais. Também dentro da educação do tempo integral, nós temos que os 14 municípios se engajaram nos temas relacionados ao programa Escola em Tempo Integral e a política municipal de tempo integral.
Aí, dentro desse tema, realmente, a principal discussão foi a execução orçamentária e financeira do programa e a organização dos recursos humanos e infraestrutura, insumos nas redes, que demandou muito do trabalho dos secretários em 2025, e também a atualização das matrizes curriculares, que foi essencial para ajudar a pensar, inclusive, a alocação docente, o pagamento de horas dentro dos planos de carreira. Então, a gente avançou bastante nessa discussão também. Agora, falando um pouquinho das nossas horas, né, a gente teve mais de 25 materiais disponibilizados aí para vocês, entre modelos, minutas e orientações. Tivemos 10 encontros coletivos, 10 encontros formativos entre abril de 25 e janeiro de 26, uma média de 43 horas de atendimento por mês. Então, mais ou menos até dezembro de 25 foi a quantidade de horas que a gente teve, e até dezembro de 25 realizamos 182 atendimentos individuais com os 14 municípios. Então, foi um ano de bastante trabalho, e a gente Quase também... 500 horas. Quase 500 horas. Quase 500 horas. Então, estamos bem felizes que vocês nos apoiaram, nos deram todo o espaço para que a gente pudesse dialogar com vocês e pudesse ajudar a construir todos esses processos da melhor forma possível. Então, realmente, só tenho a agradecer por toda a abertura e a parceria que vocês proporcionaram, principalmente a Alicia, nesses últimos 9 meses. Então, depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês, e vou encaminhar o relatório para cada secretaria consolidado, então fiquem tranquilos com relação a isso, que aí também já fica arquivado para prestação de contas e Tribunal de Contas. Agora eu vou passar a palavra para a professora Alicia, que ela fez o levantamento dos principais desafios para 26, então ela vai dar alguns indicativos de questões para as secretarias ficarem atentas ao longo desse ano. Professora, com a palavra. Ok, vamos então dar uma olhadinha. A gente fez um levantamento, tudo isso que eu vou falar aí vocês conhecem, mas assim, para ficar tudo num lugar só e para orientar um pouco o planejamento da Secretaria de 2026. Eu sei que a Undime está fazendo isso por polo, mas a gente olhou, né, para esses programas e a gente relacionou tudo aqui. A Helena depois vai mandar para vocês, e a hora que for fazer o planejamento da secretaria já tem um material aí para ser usado. A gente colocou aí o CONAQUEI, então a implementação do programa a nível municipal. É um programa que vai ajudar nas diretrizes operacionais da educação infantil de qualidade e equidade, mas eu penso que precisa, às vezes, talvez, dar um passo atrás e a educação infantil trabalhar os parâmetros nacionais de qualidade e equidade que saíram lá em 2018, muita gente deu uma olhadinha, passou por cima, e agora o CONAQUEI está trazendo as perguntas e as pessoas não estão conseguindo encontrar resposta. E é um levantamento da realidade municipal. O que é que o município tem de creche, de pré-escola, qual é a sua realidade em termos administrativos, de infraestrutura e pedagógicos, né? A gente foca muito, e o CONAQUEI também está focado na questão da demanda, mas a gente tem que se focar em 2026 já na frequência dessas crianças e olhar já para esses marcadores sociais que a gente acabou de falar. O CONAQUEI vai ter recurso, tem recurso, dinheiro no MEC para entregar para os municípios, mas precisa ter plano de ação. Se não tiver plano de ação, não tiver planejado, porque tudo tem uma parte do orçamento do município. E como a Lília se ofereceu aí, eu também estou me oferecendo para, se precisar trabalhar aí o CONAQUEI e o orçamento, o que eles estão chamando de OCA, orçamento criança, eu também posso ajudar os municípios, a gente marca um dia, porque é uma tarefa um pouquinho complicada, porque a gente tem que voltar no PPA, na LDO, e ver como é que o município já aprovou essas leis, que programas ele tem lá da educação infantil, o que é que ele vai usar de ações intersetoriais, então com a saúde, com o social,
qual vai ser os dinheiros que vão entrar e que vai contabilizar para a infância do município. Agora a gente tem uma política pública da primeira infância, e a gente vai precisar ir trabalhando nessa política pública. Quem tem o PMPI, quem não tem, quem implementou, quem não implementou, trazer tudo para dentro, e o CONAQUEI abarca um pouco de tudo isso. Helena, pode passar? Além do CONAQUEI, nós vamos ter, né, a questão do plano municipal, esse é um foco grande, né, do ciclo de 26 a 36. A gente já está elaborando, fizemos já um texto com todas as metas para passar depois para os municípios. Então, as escolas vão ter que ter meta. Da onde que a gente tira essas metas? Dos dados da própria escola e dos dados que a secretaria vai ter de toda a sua rede. Então, lá, a meta, eles não chamam de meta, chamam de objetivo, né? O objetivo número 1 vai ser a educação infantil, mas tem lá as estratégias nacionais, agora vai ter as estaduais, e a gente precisa olhar para as municipais. No caso da educação infantil, é o município que vai estar estabelecendo essas metas nas escolas, como é que vai caminhar. Então, finalizar o monitoramento e a avaliação, que é o documento que a gente mandou para vocês, e na sequência, depois desse documento, com a portaria e a comissão que já está instituída, começar a elaboração, que deve ser um processo de ano inteiro, né? Para ficar bem feito, esse novo PME tem que ser um período longo, porque vai ter que aprofundar cada objetivo. O objetivo da alfabetização é enorme, é grande, vai partir sempre da realidade do município, estão publicando lá o resultado da afluência leitora, então os municípios já vão ter o dado, mas como é que eles vão caminhar e o que é que precisa ter cada município escrito no seu plano para a gente melhorar nos próximos 10 anos a alfabetização das crianças. Nós não podemos voltar, nós já estamos há 10 anos querendo melhorar e a gente ainda não conseguiu melhorar. Então, os próximos 10 anos são meio finalísticos, isso tem que avançar. E aí, claro que é todo um processo que vem da pré-escola, da creche e da pré-escola, para o ensino fundamental. Essa passagem, essa visão, né, nós ainda não temos muito no Brasil, mas nos países avançados aí eles têm, né? A criança não precisa aprender a ler tudo na pré-escola, mas ela precisa iniciar esse letramento, ela precisa saber pegar no lápis, ela precisa saber olhar para o caderninho, ela precisa saber uma série de coisas que a professora alfabetizadora espera que essa criança com 6 anos tenha, e na maioria, às vezes, não tem. Então, a gente tem que olhar para esse processo, e não só olhar, mas nós vamos escrever esse processo, como é que vai ser em cada município. Próximo, Helena. Bom, depois tem a lei do Sistema Nacional, que eu falei já um pouquinho, né? E é para essa lei do Sistema Nacional que a federação está organizando o sistema de ensino, porque na saúde tem o SUS, que é universal no Brasil, e que tem as competências da União, do Estado e do município. No SUAS também tem essa divisão, e na educação nós não tínhamos. Então, é assim, a gente vê um dinheirinho do MEC quando o MEC manda, não pode ser assim, né? Tem que ter um estudo da federação e tem que integrar o próprio município, e os orçamentos têm que ser divididos, o que é da União, o que é do Estado, que o nosso Estado está falhando em relação a isso, né? Mal dá o dinheiro aí do transporte nesse convênio, que também é uma discussão que nunca acaba. Então, é preciso integrar os planejamentos e integrar toda essa questão administrativa e orçamentária da educação para que ela tenha qualidade. E aqui um ganho muito grande que a gente luta há muitos anos, né? A Lenita, o pessoal da Anvapa que está aí há mais tempo, lembra que em 2012 a gente começou essa luta de que a educação tinha que ter a nível nacional
algumas câmaras técnicas, alguns consórcios, gente trabalhando junta para que a coisa fosse mais fácil de resolver na educação brasileira. E agora, pela primeira vez, aparece na lei que os municípios podem se juntar, igualzinho vocês estão fazendo aí na Anvapa, e podem resolver os problemas a nível regional. Eu acho que uma questão que a Lenita pode levar lá para a reunião de Brasília é a questão própria do currículo, que pode ser um currículo regional. Não precisa cada um aí gastar recurso e ter aí uma situação de como fazer um currículo próprio, né? Olhar para o currículo para a BNCC, olhar para o currículo estadual, mas é preciso ter o currículo próprio, como diz lá a condicionalidade do VAR. Então, pode ser feito isso a nível regional. Lenita? Nessa questão de nível regional, ontem, durante a reunião da Undime, foi falado de boas práticas a nível de polo, e a nível de Anvapa, né, que lá ontem o foco era polo. Um polo que eu não me lembro de qual deles que o representante é o Danilo, que hoje ele foi para a diretoria da Undime. Até a questão do selo nacional, do Fluência Leitora, eles trabalham com meta a nível regional. Eu achei muito interessante isso. Sim. Então, dentro do polo, todos os municípios avançaram na fluência, no selo, e os 14 municípios que fazem parte do polo conseguiram o selo ouro. Então, essa boa prática deles eu achei muito interessante, eu acho que é uma coisa que nós precisamos implantar dentro do nosso polo, dentro da Anvapa, para que os municípios se ajudem nessa questão do fluência, do selo ouro, até porque, pelo que a gente soube, não temos ainda o resultado oficial, mas não foram todos os municípios da Anvapa e do polo que alcançaram o selo ouro e tiveram evolução na fluência leitora. Então, essa boa prática que eles apresentaram ontem, eu achei importantíssima, anotei, para que a gente trabalhe isso a nível de Anvapa e do polo de Avaré nesse 2026. Claro, porque é muito mais fácil, gente. Com certeza tem professores ótimos aí nas redes de vocês que fazem coisas maravilhosas. Trocar isso com o outro, com aquele que está começando, às vezes o processo ainda está entrando na rede, não tem ainda a experiência, isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito. E aí, claro, avançar em termos de consórcio em toda a parte pedagógica, na parte administrativa, nas compras, para poder sair as coisas aí, né, os produtos terem um valor menor, porque quando vende maior quantidade, abaixa o preço. Então, há uma série de questões aí que vocês vão poder trabalhar. Essa questão do sistema para o município, eu acho que tem que ter um adendo aí, vocês têm que anotar que a lei do sistema municipal vai mudar. Essa lei de vocês, que vocês têm um sistema municipal, essas leis vão passar por uma mudança. A gente ajudou aí um município que não tinha sistema ainda a formatar, mas nós vamos ter, se a gente ficar aí com vocês em 26, nós vamos ter que trabalhar as leis do sistema e vamos ter que trabalhar as leis dos conselhos municipais de educação, porque o sistema está coligado, está junto com o Conselho Municipal de Educação. Então, aqui tem um grande trabalho a ser feito ainda pelo município em 2026. A próxima. Bom, aí tem a BNCC da computação, que já se falou um pouco, né? Aqui eu conversei com a Lenita, porque tem uma proposta em termos de consórcio, vamos ver se dá certo, né? A Vivo está fazendo umas formações para a BNCC da computação para todos os municípios, né? Então, vamos ver se a gente consegue levar um pessoal que é especializado, que foi o que ajudou o MEC e ajudou aqui no estado de São Paulo na revisão do currículo e trouxe o texto da BNCC, mas aquela discussão primeira tem que acontecer, que a Helena falou, vai ser um componente curricular ou vai ser um componente transversal. E aqui não é só a questão do aluno, começa a BNCC da computação, começa lá na educação infantil, com os conceitos,
e ela vem vindo até o ensino médio, mas como é que a gente vai fazer isso corretamente na escola, com os nossos professores, principalmente aqueles que ainda são arredios à parte digital, né? Tem o celular, mas não gosta de pegar no computador, acha que não sabe, e a gente tem milhões aí de problemas em relação até às próprias equipes, às vezes, da secretaria, que não tem uma plataforma com todo o processo administrativo, com todos os dados, para facilitar a vida do professor também, de vocês e dos professores. Então, isso aqui também é um foco para 2026 grande. O outro, Helena, tem mais um? Bom, aí o Fundeb-Bar, eu acho que já foi falado bastante. A organização começa naquilo que a Lília falou, na ficha matrícula, e acho que um dado importante também na ficha matrícula é a questão das crianças da inclusão. A pergunta lá no IGM é de se o município levantou as crianças da inclusão, se está laudado ou não está laudado, o CID, e não é só para pôr o CID, é para dizer aquele CID que doença é. Então, tem que ter uma explicação. O professor de AE, a pessoa que olha para a inclusão, inclusive na política nova da inclusão, na lei, veio lá os centros de atendimento especial a essas crianças. E o centro não quer dizer que tem que ter um local, né? Se tiver, melhor, claro, se o município pudesse organizar, mas é um centro administrativo, precisa organizar o AE de modo que também essas crianças sejam atendidas, bem atendidas, e tenham qualidade na sua formação. Eles precisam precisam avançar, né? Então, isso também deve estar lá na ficha matrícula da criança, se tem o planejamento individualizado, se não tem, fazer todo esse levantamento bem feito, porque a escola tem que dar conta de todos. Depois, o outro. Bom, aí tem a promoção da equidade racial para quem tem educação quilombola, mas tem muita gente que não tem, mas quem não tem está obrigado aqui a trabalhar. A Lei 10.639, que já era de 2003, foi reformulada pela Lei 11.645, em 2009, e tem um programa específico do MEC, que se chama, que está no PDDE, que é Equidade e Diversidade. É o Caio Calegari, o filho do Calegari, que está no Conselho Nacional de Educação, que olha para esse programa, tem recursos. Então, quem precisar, se inscreve, vai ter um momento aí da adesão, muitos municípios já aderiram, e isso vai continuar trabalhando as questões do racismo, vai continuar trabalhando esse material, essas diretrizes, que também já todo mundo pediu para implementar, até o Ministério Público, e até agora as escolas nossas, às vezes, não deram conta. O outro... A Política Nacional de Educação Inclusiva, que eu já falei, né, tem esse decreto 12.686 aí, que saiu em 25, aquele polêmico, né, que falava que até o psicólogo podia clarear, né, não é para fazer laudo, né, quem vai fazer laudo é o pessoal especializado, mas quem tem psicólogo pode observar essas crianças, o assistente social e o professor se juntarem e começar a fazer os relatórios. E a política está instituída aí, né, o presidente da República assinou, o decreto não voltou atrás, foi apenas modificado, e ele está, para 2026, é o nosso guia aí da educação inclusiva. O outro... são muitos programas nacionais, porque o MEC, esse primeiro ano aí, abusou um pouco de todo mundo, né? Mas tem o novo PAR, que a gente já falou para vocês, né? E também não é para as secretarias esperarem o finalzinho lá de fevereiro, porque depois a plataforma fica muito cheia e quase ninguém finalizou, né? E agora tem essa parte da assessoria técnica do MEC, então precisa entrar lá e trabalhar, e quem tiver dificuldade pode nos acionar que a gente ajuda.
O compromisso nacional de toda a matemática, que acaba hoje, né, a adesão ao programa, a gente espera que eles prorroguem, mas não é para todas as escolas, é só para algumas escolas que os indicadores são baixos. Mesmo assim, aqui eu quero alertar os secretários de que a gente tinha um material de matemática aqui no estado de São Paulo excelente, né, que era a matemática daqueles livrinhos vermelhos, né? Eu tenho aqui, que era do EMAI. Não sei se vocês lembram do EMAI, né? Então, quem tiver indicador ruim de matemática, ou de geometria, ou de alguma área da matemática, vai lá no material e conversa com os professores, que esse material é muito bom e que pode ajudar também a melhorar os indicadores de matemática. E, por fim, aí o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que tem que fazer outra vez diagnóstico, as crianças estão chegando, né, do primeiro ano, como é que eles estão chegando, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico, como é que o professor da alfabetização pode conversar aí no planejamento da pré-escola, né? Às vezes eles brigam entre eles, porque um fala que é para letrar, outro fala que não é, então essa discussão eu também acho que já nas redes já acabou, tem que acabar, vocês secretários têm que fazer com que eles entendam o que é esse processo da alfabetização e como que esse processo se dá, tem que entender de fluência leitura, tem que entender de neurociência um pouco hoje, porque essa questão das funções executivas do cérebro, todo o processo da alfabetização, ele não é mecânico, ele é um processo que vem junto, se desenvolve junto com o crescimento da criança, como é que a criança se desenvolve, e aí tem já várias pessoas que podem ajudar, o articulador do LEEI, o articulador do estado da alfabetização, baixar materiais, hoje tem muito material que ajuda, e os professores terem esse grande compromisso de que tem que alfabetizar mesmo, né? Há um estudo muito interessante, vamos ver se a gente consegue ainda depois passar para vocês, que é de quanto tempo os professores trabalham realmente conhecimento. Às vezes, né, a escola trabalha uma série de questões que são boas, que ajudam na sociabilidade das crianças, que ajudam no desenvolvimento, mas trabalha um pouco a área do conhecimento. Então, é preciso medir um pouco isso, ver. O professor entrou, ele levou meia hora para fazer a chamada, e ele levou depois 15 minutos para dar atividade. Isso não pode, nós temos que ir revertendo essas coisas, né? A escola é uma instituição que ensina e que o aluno aprende. Então, a gente precisa focar muito nisso, e as secretarias hoje estão sendo cobradas, né, pelo Ministério da Educação, pelo Tribunal de Contas, por tanta gente nos cobrando, então é preciso que todo mundo ajude, professor, coordenador, supervisor, todo mundo, a equipe toda voltada para esse compromisso nacional que é alfabetizar todas as crianças. Acho que é isso, Helena. A gente pôs aí também o programa do transporte, que não tem, vocês conhecem e não tem novidade, e colocamos o da merenda, porque a merenda tem uma nota técnica, está aí o número da nota técnica, que alinha lá a questão da compra, né? O Conselho de Merenda tem que conhecer essa nota técnica, passa a comprar da agricultura familiar 45%, né? Aumentou o indicador aí. Então, isso, não é só isso, mas é também olhar para a questão da nutrição, para a questão das crianças que estão, tanto as que estão gordinhas, né, as obesas, como as que estão desnutridas. E aí também a questão do cardápio, a questão do CAI, a visita nas escolas, o estudo dessa implementação, as secretarias têm que olhar. Vocês têm as nutricionistas, as técnicas de alimentação para fazer esse processo. Oi, Lília, não sei se a Lília quer
continuar aí um pouco, estamos terminando os programas, Lília, já vou te passar a palavra. O novo piso salarial, olhar aí, né, o índice que o governo aprovou e cada um olhar a sua folha de pagamento para ver como que vai ser o reajuste, aí é uma coisa que cada secretaria e cada financeiro tem que olhar. E, por fim, a prova nacional docente, que é uma orientação do Tribunal de Contas para acabar com esses processos seletivos de começo de ano, sumários. Eles querem que os municípios vão se inscrevendo, né, e motivem os professores a se inscrever na prova nacional docente, que é um modo também de o próprio professor saber se ele está evoluindo ou não, ou se ele parou lá na faculdade de pedagogia que ele fez, né? A educação é uma ciência que tem um desenvolvimento de todo dia, né? Todo dia tem coisas novas e a gente precisa mobilizar as redes para que eles se inscrevam. Acho que em termos de programa é isso, né? Podem sair alguns outros agora em 2026, mas depois aí vocês vão alimentando essa lista. Lília. Helena.